que acompanha o futebol há muito tempo, sempre falar de tapetão, tribunal, né? Quase sempre, em toda temporada, tem esse assunto. E neste momento, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva está em destaque, porque o STJD negou o pedido de 17 times da primeira divisão do futebol brasileiro, em conjunto com a CBF, para que fosse cassada aquela liminar que o Flamengo conseguiu e que o Atlético Mineiro e o Cruzeiro também têm e usaram e pretendem continuar usando para ter público. Nós temos aí uma tela que vai detalhar para você essa situação. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol deferiu o pedido de intervenção dos 17 clubes da Série A para atuarem como terceiros interessados na medida inominada do Flamengo e indeferiu o pedido de reconsideração para revogar a liminar, que liberou a presença de público nos jogos do Clube Carioca em competições nacionais. A decisão foi liberada na noite desta terça, dia 14 de setembro, o despacho do presidente do STJD, que é o Otávio Noronha. Agora, tem um detalhe importante nessa história. O Grêmio entrou também hoje à tarde com um mandado de garantia pedindo para que não tenha público amanhã no Maracanã no jogo da Copa do Brasil entre Flamengo e Grêmio, alegando aquele acordo da CBF com os clubes da isonomia. Não teve público em Porto Alegre e não poderia ter público no Maracanã. E este pedido do Grêmio está sendo analisado também. E o resultado deve sair daqui a pouco. Nós estamos atentos aqui a essa situação e vamos informar para você, fã de esporte. Mas, companheiros, a situação é essa. É uma vitória do Flamengo que acaba beneficiando também o Atlético Mineiro, que se posicionou dizendo: vou aguardar para ver o que vai acontecer com a liminar do Flamengo, e também lá o Cruzeiro, que já jogou com público no final de semana pela Série B. Neste momento, Leonardo Bertozzi, o Flamengo ganhou essa queda de braço aí com os seus rivais. Sim, a gente vai entrar de novo numa discussão do legal e do que foi combinado, né? Porque claramente agora já é legal, ou seja, o Flamengo vai poder ter público sem que isso seja uma irregularidade ou esteja violando algum regulamento. Foi o que foi combinado entre os clubes? Claramente não. Agora, a gente vai entrar naquela discussão antiga, cara, que é, no final das contas, quando há algum impasse no futebol brasileiro, prevalece o pensamento individual, o interesse próprio e a gente outro dia estava discutindo, mas vai sair a Liga, agora vai sair a Liga, e agora os 20 clubes. Não vai sair, cara, porque na primeira vez alguém vai levantar da mesa e vai olhar o próprio interesse. Então, eu sou muito desanimado para discutir esses assuntos, porque eu acho que a gente vai sempre ficar dando voltas e sempre vai ter uma coisinha que separa, que joga o interesse de um para cá, um para lá, aí um combinou, mas aí se o outro for, eu vou com ele. Enfim, eu acho que no final das contas a gente sempre perde as chances de caminhar para uma direção em que todos pensem iguais e cumpram o que está combinado. Mais uma vez não vai ser o caso e nenhuma regra vai estar sendo rompida, mas nem por isso significa que foi cumprido o que foi combinado, né? Pois é, tem uma outra informação importante aqui, né, porque o despacho é muito grande, não deu para a gente colocar todos os itens numa tela, mas há uma outra citação aqui. Na decisão, o Noronha, que é o presidente do STJD, o Otávio Noronha, ressalta que não cabe, em princípio, à entidade de administração do desporto se esmicuir e negar vigência à execução do conjunto de medidas adotadas pelo Estado para a retomada gradual das atividades. Ou seja, ele usa, o Mauro Naves, o discurso que o Flamengo usou, quando inclusive não compareceu à reunião. O Flamengo disse: olha, eu acho que não é a CBF que tem que determinar isso, e sim as autoridades locais. E o presidente do STJD concorda pelo que ele está dizendo aqui no despacho dele. Mauro. E é curioso também que houve uma mudança aí, né, de opinião muito rápida, né, do município do Rio de Janeiro, né? A situação estava
super grave, não pode ter, não sei o quê, 10 dias depois, e eu não tenho visto nos números essa melhora, continua até a mesma suspeita de variantes, etc., mas aí, de repente, todo mundo mudou de ideia, em 10 dias, não, agora já está legal aqui, já pode. Ô, João, é o seguinte, legalmente o Flamengo, não é? O Flamengo está certo, mas não é legal. Muito bem. E por que, Mauro? Discorra mais sobre o tema, por favor. Não é legal porque havia uma combinação. Por que só o Flamengo foi atrás agora de querer o público? Tá lá no arbitral, todo mundo combinou. Eu acho até que o Flamengo deveria ter ido na reunião e feito uma proposta diferente de talvez assim. Eu acho que foi o Calçade que falou um dia desses aqui no programa. A cidade que tiver liberada, então poderá ter público, mas não é o que está combinado. Está combinado quando todas as cidades dos 20 clubes puderem receber público, aí a gente libera geral. Aí o Flamengo podia ter proposto isso. Vamos mudar essa história aqui. Ele podia ter ido na reunião e falar, vamos mudar. Se Porto Alegre está legal, então o Grêmio e o Inter podem jogar. Azar meu se o Rio de Janeiro não está legal. Mas pelo menos a gente já vai quebrando aqui, os clubes vão se safando de certa forma, pegando um dinheirinho aqui ou outra. Belo Horizonte tá legal, São Paulo, etc. Mas não é o que estava combinado, mas eles poderiam ter mudado o que estava combinado. E não foi o que o Flamengo fez. O Flamengo foi lá para defender, quer dizer, nem foi nessa reunião, foi no STJ para resolver só um problema dele. Ficou todo mundo contra. Então é por isso que eu não acho legal, não foi uma atitude legal dessa de querer o público, enquanto estamos tendo aí problemas e parece que só o Flamengo, que menos precisa de dinheiro entre eles, eu acho que é o que menos precisa de dinheiro, parece que é o que está mais necessitado. Sem o público vai quebrar, não vai pagar o Davi Luiz, que está comprando, vai seguir. Não é o que se vê, é o clube mais dentre os, né, que nós temos aqui. Você vai falar que Palmeiras, Atlético e Flamengo não precisariam recorrer a isso. Os outros estão mais com o Pires na mão do que o Flamengo. E é por isso que eu acho que não é legal. E se o Flamengo acha, a gente vê as declarações do presidente, o Marcos Braz, não, mas já está acontecendo, todo lugar já tem show, já tem isso, daquele, vá lá e convença todo mundo. Não ir à reunião eu acho muito ruim, por isso não acho uma atitude legal. Perfeitamente, explicou aí o Mauro. Ozinho, então, lembrando, hein, o Grêmio entrou com um mandado de garantia que está sendo analisado também pelo presidente do STJD, que acabou de negar aquele pedido para a cassação da liminar que favorece o Flamengo e, por consequência, Atlético Mineiro e Cruzeiro, que têm usado também desse artifício para ter público nos seus jogos. Então, Zinho, é uma vitória do Flamengo neste momento, nessa queda de braço, e a tendência é que realmente tenhamos público amanhã no Maracanã e no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro, os 2 jogos contra o Grêmio. Eu não sei nem se a palavra que eu usaria seria vitória, João, porque quando você quebra um acordo, né, e você não cumpre aquilo que você assinou lá atrás, o seu Crisan, que você conheceu, me ensinou, né? A palavra. Grande seu Crisan. Né? Você tem que cumprir, né? Então, eu, como falou, é legal aí, porque o STJD vai a favor do pedido do Flamengo, tudo bem, tá aí dentro da lei. Mas não pega bem, cara. Acho que não é legal isso. Pra quê? Pra que essa briga toda, né? De trazer o público? A gente ainda vê muitas cidades com problemas. O Rio de Janeiro também. Eu ainda acho que assim, seria muito legal todos juntos. Bota lá mais pra frente. Aquilo que foi em reunião acordado por eles, por esses dirigentes. Esperam mais um pouco. Para quem esperou até setembro, porque não pode esperar para o ano que vem. Terminar o ano até sem público ainda, até tudo se organizar melhor, as regras. Né? Eu já tomei a minha segunda dose. Você acha que eu tenho total segurança, confiança de fazer tudo que eu fazia antes da pandemia? Não tenho. Ainda faço algumas coisinhas, ainda vou ali no mercado e tudo, com medo. Ainda tenho medo. Boto minha máscara, não fico tão colado. Quando alguém chega muito perto, eu falei, peraí. Aí a galera vem pedir foto, cara, não posso tirar a máscara e tal. Eu fico com os receios, com os medos. Claro que melhorou, a gente ganha um pouquinho com as vacinas, a gente ganha um pouquinho de confiança. Mas a gente está falando
de 30 mil pessoas no estádio, 40 mil pessoas. E o problema é que a nossa cultura, o povão também, que vocês não chuvam de xingamentos agora, por favor. Mas o povão também não respeita, né? Você viu lá no jogo do Atlético? Cara, tá liberado pro público. Bota máscara. Olha, respeita o seu local no estádio. Você viu a quantidade de gente ao entorno do estádio? Aquela bagunça, aquela... Parecia que não tinha nada. Então, assim, o povão também não respeita isso. Olha, essa briga toda é pro público voltar, ver o seu time, vibrar, ter um pouco de alegria, o entretenimento. Mas não sei se a galera também está preparada para isso. Então, eu acho que não era ainda a hora. Os clubes se organizassem. Aquilo que o Bertozzi, a gente fica meio triste para falar sobre isso, porque lá atrás, no meu tempo de jogador, esses dirigentes já não se entendiam. Vai fazer um campeonato, olha, a CBF não vai organizar, tá bom, o Clube dos 13 que vai organizar, olha, agora vai ser essa Copa União, tá bom? Aí lá no meio do campeonato a coisa dá certo, não, agora volta ao contrário, a CBF entra, agora não, tem que cruzar. Né, essas histórias que vocês conhecem, até hoje não sabe quem é o campeão. Enfim, a comparação não tem nada a ver com um momento que é muito mais sério, que é de saúde, questões sanitárias, mas eu acho que o Flamengo não precisava comprar essa briga, sabe? Espera um pouco, se reúne, conversa. Gente, agora já dá? Vamos juntos? Vamos todo mundo? E o Grêmio, nessa hora, eu acho que até com razão, porque ele jogou o primeiro jogo dele sem público. Jogou lá na arena do Grêmio sem a torcida. Aí agora, já está praticamente garantido, mas agora vai jogar com público. Então, não acho justo. O Flamengo está no direito dele, está lutando na justiça, está com a liminar, não está quebrando a lei, só que não é simpático, não é legal como o Mauro Naves falou, sabe? Traz uma pressão, uma cobrança de todos os outros desnecessária. O Flamengo está aí praticamente classificado, espera mais um pouquinho. Se na Libertadores pode, como é que foi feito isso? É a Conmebol? Enfim, é uma outra história. Porque eu já estou pensando no jogo do Atlético e Palmeiras, hein? Na Libertadores. Porque no Allianz não vai ter torcida. Sim. Mas no Mineirão você acha que o Atlético não vai usar? E é uma vantagem incrível. Num jogo tão equilibrado, você ter a sua torcida ao seu lado. É a história que a gente vai contar mais pra frente. Vamos ver o que vai dar. Vamos contar, com certeza. Com certeza, Tetra. E um detalhe importante, em cima do posicionamento do próprio Atlético Mineiro. O Atlético joga no final de semana contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Bertozzi, me ajude, por favor. O jogo é em Belo Horizonte, né, Bertozzi? Sim, Mineirão. Jogo em BH. Então, pelo posicionamento do Atlético e do presidente Sérgio Coelho, ele foi muito claro. Eu vou aguardar a decisão sobre a liminar do Flamengo. Nós temos a nossa liminar aqui também. Então é muito provável que, além de Flamengo e Grêmio, no próximo final de semana, no Maracanã, no jogo Atlético Mineiro e Sport, a gente também tenha público que está liberado aí pelo presidente, pelo prefeito Alexandre Calil, da cidade de Belo Horizonte. Né? Para amanhã, Fluminense e Copa do Brasil já é certo que não, tá? Essa informação, pelo menos, a gente pode confirmar. Perfeitamente. Então vamos aguardar, esse é o desdobramento, mas no momento é isso, minha gente. Amanhã teremos público no Maracanã, o Grêmio ainda tenta um mandado de garantia que está sendo analisado, mas no momento teremos público amanhã pela Copa do Brasil e no final de semana também o jogo entre Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. A Libertadores, problema, né, quarta que vem, com transmissão do Fox Sports, já está garantido, né, o público semana que vem. E vai sair já a decisão. Tá, Mauro? A gente vai informar aqui a decisão, se o Grêmio vai conseguir essa... se o Grêmio vai conseguir adiar, né, fazer com que o presidente do STJD está analisando, e nós estamos de plantão aqui com a nossa equipe. Ficaria surpreso. Pois é uma tendência, né, pela decisão dele aqui, que ele negue, mas vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. A gente vai informar para você, fã de esporte. Meus amigos, é o seguinte, o Daniel Alves está no mercado. Ele aí não está livre, porque ele primeiro, para ficar livre, ele tem que acertar a rescisão dele com o São Paulo. Existe uma dívida do São Paulo com o Daniel Alves, há reuniões das partes aí para tentar haver um acordo. A inscrição para a Libertadores da América termina no dia 17 de setembro, está perto,
e no Campeonato Brasileiro, dia 24 de setembro. Então o Daniel Alves ele está solto, mas ele primeiro tem que resolver a sua pendência com o São Paulo, se liberar do São Paulo Futebol Clube. Vocês acreditam que toda essa situação envolvendo Daniel Alves e São Paulo criou uma certa rejeição ao nome do Daniel Alves, porque ele é o jogador com o maior número de títulos da história do futebol, é um jogador de categoria internacional, mas muitas torcidas têm ficado divididas. Eu acho interessante, eu não acho tão legal. Como é que você analisa esse panorama do Daniel Alves no mercado no momento, hein, Jean Oddi? Então, João, eu acho que sim, a resposta é positiva. Existe uma, não sei se é uma rejeição, se é uma antipatia, se é um olhar desconfiado para a figura do Daniel Alves, e acho que ele fez por merecer esse olhar de tanta gente, nem tanto pelo que fez dentro de campo, mas pelo que faz fora dele, né? É uma figura, eu já falei, muito vaidosa, é uma figura que tem determinadas coisas que acho que incomodam a torcida, incomodaram a torcida do São Paulo. E acho normal que outras torcidas olhem dessa maneira para o Daniel Alves. Mas eu tenho uma tese, João, e acho que ela se aplica muito bem no caso de um jogador como o Daniel Alves, que essa rejeição, antipatia, chame como quiser, ela acaba no dia da apresentação do Daniel Alves em qualquer clube. Na hora que um cara desse nível técnico, porque ele é um jogador muito forte, ele é um jogador, isso não se discute, tecnicamente ele é melhor do que qualquer lateral direito do futebol brasileiro ainda, eu acho, pelo menos. Não à toa é o cara que vai do Brasil para a seleção brasileira, que é convocado pelo Tite, não é por acaso. Então eu acho que assim, essa rejeição, ela existe, esse olhar de antipatia, ele existe, essa divisão, ela existe, mas até aquele torcedor meio ressabiado que não quero Daniel Alves. E entendo o torcedor dizer isso. Na hora que o cara chega, eu acho que a coisa começa a mudar. E depois de 2 jogos atuando bem, se ele atua bem, evidentemente a coisa desaparece por completo. Eu acho que essa é a situação. Mas é importante a gente lembrar, a gente está falando de um jogador que tem as suas particularidades e, repito, acho que não foi à toa que a torcida do São Paulo pegou no pé do Daniel Alves. Pena que o Birner não está aqui hoje, mas ao contrário do Birner, eu entendo essa coisa ressabiada, assim, esse incômodo, essa irritação do torcedor, por mais que eu concorde com o Birner que ele jogou bem na maioria das partidas e tudo mais, mas eu acho que é um jogador que a gente precisa lembrar também, esse era o ponto que eu queria trazer, de um salário de 7 dígitos. Então, essa é a questão. Ele vale isso? Quer dizer, quem pode pagar uma coisa assim? O São Paulo claramente fez um negócio que não podia fazer. O São Paulo não tinha condição e contratou um jogador que ele não tinha condição de contratar. Imagino que nessa situação, se for para manter esse patamar salarial, quem fizer esse negócio, provavelmente, exceção feita a 1, 2, no máximo 3 clubes, mas acho que só 2, ninguém pode contratar jogador por esse salário no Brasil. E ele, o tempo passa, o Daniel Alves, ele está com 38 para 39 anos, isso também pesa, numa avaliação.